Tudo começou com um vídeo que eu postei aqui no canal, meu primeiro vídeo do canal. Eu fiz um tour pela minha casa. E durante esse tour, eu mostrei alguns itens, alguns objetos que foram do lixão. Porque no vídeo eu contei que eu trabalhei no lixão. E até, por exemplo, esse vaso aqui, ó, foi lá do lixão. E nisso gerou muitos comentários, pessoas curiosas. Nossa, mas você trabalhou no lixão, tá? Eu quero saber mais sobre a sua história. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo contando um pouco da minha história, um pouco dessa experiência, né, que eu tive. Por que que eu saí do CLT para trabalhar no lixão? Trabalhei lá por 2 anos. Por que que eu saí de lá? O que que eu fazia lá? Qual que era a minha função? Quanto eu ganhava? Que eu acho que é o mais curioso, né? Por que que você deixar de trabalhar de carteira assinada para ir para um lugar que, embora muitos considerem puro, né? Será que compensava ou não? E eu quero compartilhar com vocês essa minha experiência. E essa história, por incrível que pareça, é bem recente, tá? Eu saí do lixão agora esse ano, tem poucos meses. Olha, em 2024, eu trabalhava na lotérica, eu trabalhava em horário comercial mesmo, das 8 da manhã até as 6 da tarde, 6, 6 e meia, porque depois que fechava, a gente tinha que fechar a caixa, tinha que limpar o salão, né, a gente revezava entre a gente, e eu ganhava acho que era 1.400 e pouco na época o salário. Só que a gente tinha comissão de bolão. Você que já foi na lotérica, você sabe que as meninas sempre ficam te oferecendo um bolãozinho. E eu até vendi razoavelmente bem. Então eu tirava na média 1.600 e pouco por mês trabalhando lá. E aí, essa época eu tava casada, tinha uma criança, na época meu filho tinha, acho que uns 2 anos, mais ou menos, e eu tava casada. Só que aí, eu passei um período, nesse período, eu entrei em crise no meu casamento, e meu marido foi embora, e eu fiquei. Então, as minhas despesas, eu não tava conseguindo arcar elas com o salário que eu recebia. Porque, para vocês terem uma ideia, só a prestação dessa minha casa era R$700. E para quem recebia 1.600, não dava, porque só me sobraria R$900. E aí eu precisava fazer feira, precisava pagar água, precisava pagar energia, tinha botijão de gás, tinha internet, tinha plano de celular, tinha criança pequena na creche, que tinha fraldas, tinha leite, tinha todas as despesas, principalmente quem tem uma criança pequena, porque sabe que gasta muito, gasta com remédio, gastava com combustível para ir pro trabalho. Então, chegava o final do mês, as contas não fechavam. E eu já estava sem saber o que fazer, porque já tinha se passado alguns meses, eu comecei a me apertar, né, vamos dizer assim, financeiramente, e eu não sabia mais o que fazer. E eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Eu preciso arrumar outro emprego, porque eu não tô dando conta de me manter. E aí, eu conversando com uma pessoa, eu tava lá na minha mãe, chegou uma pessoa e comentou comigo que tava para abrir uma cooperativa, que essa pessoa trabalhava no lixão, trabalha até os dias de hoje. Trabalhava no lixão e a prefeitura ia montar uma cooperativa, ia precisar de novas pessoas para colaborar com eles, né? Porque ia ter mais serviço e tudo, se eu não queria entrar. Aí eu falei, nossa, uma boa. E aí já saí da lotérica e lá nada de me chamar. Eu entrei em contato com a pessoa e falou, porque vai começar dia 17. E quando chegou dia 17 não começou e eu já meio preocupada porque as dívidas, eu tinha pedido conta, ou seja, não tinha recebido seguro, não tinha recebido FGTS, nada. E eu conversei com a pessoa, porque a cooperativa não vai começar agora. Aí eu falei, não, veja com o seu encarregado, quero vigia lá do lixão. Encarregada, pessoa responsável, não tem como eu começar até essa cooperativa... eu começar a trabalhar até essa cooperativa dar andamento, né? E aí ela conversou com a pessoa e a pessoa falou, não, fale pra ela que pode vir. E detalhe, gente, até hoje essa cooperativa não começou e não tem nem sinal de quando isso vai começar. Mas aí eu comecei a trabalhar. E eu lembro que quando eu comecei agora, viu, em 2024. E agora, quando eu comecei a trabalhar, muita gente meio que se assustou, porque lá, geralmente, quem trabalha com reciclagem, principalmente num ambiente assim como o lixão, são geralmente pessoas, tipo, que recebem um LOA, as pessoas mais velhas e não jovem. E aí eu comecei, as pessoas até me questionaram, nossa, mas você podia estar num serviço melhor, e você trabalhando aqui, não sei o quê, tipo, a intenção deles não era me constranger, mas eles achavam que eu merecia coisa melhor, vamos se dizer assim. Mas como a gente precisa, e na situação que eu tava, eu não poderia escolher pelo emprego, eu tinha que escolher pelo aquilo que eu ia receber, porque eu tinha despesas para arcar, eu falei, não, gente, mas eu vou ficar. Eu pensei, dependendo de quanto eu começar a receber, eu saio ou não, né? E aí eu comecei a trabalhar lá. Isso foi em junho, dia 17 de junho de 2024. Eu vou mostrar e vou colocar aqui do lado minha foto de quando eu entrei. Nessa foto, gente, eu tô bem suja, porque no começo eu era meio desorganizada, não entendia bem. Eu me sujava mais que o normal. E então essa foto, eu acho que eu tinha uns 3 meses que eu comecei a trabalhar lá. Qual que era a função do pessoal que trabalha lá? Durante isso, eu vou separar alguns vídeos e vou publicar também.
Lá chegava os caminhões, aquele caminhão que passa na sua rua recolhendo os lixos, né? Resumindo, para ficar bem claro, recolhendo os lixos e despejava lá. Quando ele despejava, a gente ia separar, eu até separei a lista de materiais que a gente reciclava lá. Olha só, era o PET, que aquela garrafinha de refrigerante mesmo. O PET óleo, que ele é bem mais barato que a garrafa de refrigerante, vale bem menos. Garrafinha, que essa garrafinha é aquela embalagem de água sanitária, de shampoo, de condicionador, que é sucata, que é um material bem mais barato, que é tipo aquela lata de extrato, lata de milho, aqueles milho enlatado, sucata tudo que era lata de leite, tudo, aquele ferro mais maneiro, tinha também o ferro pesado, só que sucata e o ferro, com o tempo eu passei a não pegar, porque o bag pesava muito. Lá a gente trabalhava individual, cada um trabalhava para si, só o papelão, que a gente recolhia todo mundo junto e colocava dentro da caçamba, que aí o pessoal vinha, buscava a caçamba e depois trazia ela vazia. Então, o papelão era todo mundo junto. Mas se você tem curiosidade para saber quanto que eu ganhava e tudo, gente, fica até o final, tá? Eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu quero contar tudo pra vocês sobre essa minha experiência. A gente vendia plástico, tudo que é sacolinha, sabe? Sacolinha de supermercado, sacolinha, a embalagem de pacote de arroz, pacote de feijão, tudo que é plásticozinho, lona, a gente reciclava também, a gente separava. Os coloridos e os brancos. Os brancos era mais caro, mas podia misturar tudo, mas a gente preferia separar porque tinha um valor melhor, né, que eles pagavam. Balde bacia, que a gente chamava de plástico seco, que é tipo assim, muitos brinquedos, é aquele plástico tipo de cadeira velha, aquelas mesas, balde mesmo e bacia. Balde e bacia, vocês entendem, é esse tipo de plástico. Então tudo que era plástico, escorredor de plástico, alguns itens de cozinha, vasilhinha, tudo assim, a maioria era balde e bacia. PVC também, muitos não queriam não pegar porque tinha baixo valor, mas eu pegava também. O PET óleo já falei, vidro, depois eu saí do vidro, porque o vidro era muito barato, era 8 centavos, embora pesava muito, sabe? Mas como era muito cansativo o serviço, eu parei de pegar vidro. O papelão, que igual eu falei, a gente pegava papelão, mas pegava todo mundo junto. Papel, caderno mesmo, assim, ó, livro normal e revistas, só eu pegava. Então, tudo que o pessoal achava, eles me davam e eu colocava no meu bag. E outras coisas de maiores valor. Esses itens, tudo que a gente catava no monte, a gente chama de monte, né? O caminhão despeja lá, a gente chama de monte. Tudo que a gente catava, a gente colocava nos bags, cada um tinha seu bag. Eu colocava nos meus, e aí no final do dia, tipo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente ia lá pra separar. Tirava do bag tudo que é latinha, tudo que é PET ia num bag só, tudo que era latinha. Não, peraí, latinha já eu chego. Tudo que era balde bacia ia pra outro bag. Lá a gente fazia a separação. Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou confessar uma coisa, é muito gostoso trabalhar com reciclagem. Eu sei que muita gente, eu era julgada, assim, porque tem um certo preconceito trabalhar com reciclagem, eu não nego. Mas eu gostava do trabalho, principalmente porque eu ganhava bem, já eu vou contar pra vocês quanto eu ganhava, e porque eu era muito abençoada lá no sentido de achar muita coisa boa. Porque às vezes as pessoas têm esse pensamento que lixão, o pessoal só joga lixo. Mas era cada coisa que eu ficava assim, meu Deus, por que a pessoa joga isso fora sem contar dinheiro? Inúmeras vezes eu achei dinheiro no bolso de roupas, porque era muita roupa que eu achava. Inclusive essa roupa que eu tô é de lá, essa blusinha é de lá, a sainha que eu tô é de lá. Achava muita coisa, roupa na etiqueta. Meu filho, então, foi muito abençoado através de lá. Assim, mas deixa eu voltar aqui. Então, aí na hora de separar, essas coisas que tinham maior valor, que era, por exemplo, latinha de refrigerante, latinha de cerveja, alumínio, que era panela velha, alumínio, todos os materiais derivados de alumínio, panela velha, panela quebrada, copo de alumínio, metal, que também era de maior valor, o inox não tinha muito valor, mas compensava pegar, cobre, que cobre, para quem não entende de reciclagem, é esses fios, cabo de celular, cabo de TV, tudo que é fiação. A gente queimava, tinha que queimar e vender o cobre, que também era muito caro. Já vou falar a tabela de preço para vocês verem que reciclagem dá dinheiro. Pode ser que não dá para pessoa que às vezes cata na rua, porque não consegue no dia juntar tanta coisa quanto o que é descarregado no lixão. Porque o que é descarregado no lixão é o que o pessoal joga no lixo, tipo a grande massa de reciclagem, tudo, principalmente para cidade pequena, que a prefeitura não educa muito os moradores a separar o lixo reciclado. O lixo reciclável. Então, tudo é pro lixão. Então, gente, chegava lá toneladas de coisas. É celular. Esse celular smartphone que eu tô falando com vocês, celular lanterninha, vale o triplo do que um smartphone vale. Tanto o celular quanto a bateria do celular é reaproveitada. Folhados, que hoje eu até esqueci de colocar, porque eu tenho um punhado.
E, tipo assim, os que eu achava, eu ficava, dava pra minha sobrinha, pra minha irmã, pra minha enteada, dava pra minha família, pra minha cunhada. E até se ele viesse quebrado, também vendia. Então, tipo, tudo recicla, gente. A gente fala assim que no lixão só não reciclava papel higiênico, absorvente e era alguma outra coisa que eu não lembro, mas o resto, tipo, tudo recicla. Tudo. Recicla. Então, aí deixa eu terminar. Aí latinha, alumínio, metal, cobre, celular, bateria, folheados e mais alguma coisa que eu não tô lembrando. Tudo isso a gente trazia pra casa. Ah, e eu vou postar a foto aqui. Essa foto é bem recente, tipo assim, tem uns 4 meses que eu tirei ela. Então era essa motinha que eu trabalhava. Então todo dia... Não, aí nesse dia eu cheguei, aí eu falei assim, Micaele, que é essa minha enteada, que já eu vou contar... Já eu vou gravar um vídeo e vou contar a minha história com ela, né? Que eu crio ela, vamos dizer assim. E eu falei, Micaele, não, eu cheguei, né? Aí ela tava de casa, eu gritei a ela. Eu falei, Micaele, corre aqui. Tira uma foto minha, porque eu tô me sentindo tão feia. Mas tão feia que eu tenho que registrar esse momento. E aí ela tirou essa foto. E eu acho que tirou um vídeo também. Se eu achar o vídeo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tira essa foto porque eu tô me sentindo tão feia que eu tenho que compartilhar isso. Então eu mesmo ria de mim, tudo eu levei na brincadeira. Eu falo que eu não tinha vergonha de trabalhar lá porque todo mundo que me conhece sabe que eu trabalhava lá, porque assim, eu abençoava muita gente, assim, através de roupa que eu achava. Através que eu vou compartilhar com vocês também, ó, isso aqui que eu achava, tipo, demais. Ó, isso aqui é garrafinha. Tudo isso aqui são coisas que eu achava lá, gente. Qualquer dia eu vou tirar perfume. Gente, sério, muito perfume importado que eu tenho. Então, quando os meus parentes vinham... Olha, esse aqui, ó, novinho. Gente, eu não trazia coisa vencida, porque eu achava muita coisa que não era vencida, igual esse creme aqui, ó. Meu filho derramou um pouquinho, mas ele tava cheio, não tava vencido, extremamente cheiroso. E qualquer dia eu vou mostrar. Eu não quero que esse vídeo fique longo, não. E então todo mundo sabe, porque, por exemplo, quando minha tia vinha de Minas, meu tio vinha, eu mandava aquela sacolada. Esse aqui, ó, por exemplo, gente, eu achava tanto. Nem todos estão cheios, quer dizer, a maioria que eu achava não tava cheio. Esse tá mais ou menos aqui, ó. Mas, tipo, eu achava demais. Por semana eu achava muito. Então, sempre que meus tios de Minas vinham pra cá, eu mandava aquela sacolada de perfume. Vou te falar. Esses perfumes que eu acho, eu nunca, quase nunca eu usei. Porque eu também achava muito, sabe essas amostrinhas da Natura, Boticário? Sabe, que revendedor geralmente tem, né? O pessoal jogava fora demais. E eu, até hoje, eu saí do lixão e eu ainda tenho uma porrada. Porque eu tenho uma embalagenzinha maior, não sei como que chama, gente, me ajuda aí nos comentários. Um refil, tipo refil, né? E aí eu vou despejando e vou usando. Então eu tenho muito lá. Então esses aqui eu não fazia questão. Olha, Lily, kit da... Não, gente, sério. Qualquer dia eu vou filmar aqui pra vocês. Coisas de bebê. Olha só. Shampoo, esse aqui é condicionador infantil. Qualquer dia eu vou filmar pra vocês, vou mostrar pra vocês, é muita coisa. Meu guarda-roupa, vocês não acreditam. Eu tenho minhas redes sociais e eu posto foto dos looks que eu acho lá e faço arrume-se comigo, sabe? Aliás, nem sempre eu falo o que foi, eu tenho que contar a minha história lá também. Mas, assim, todo mundo que me conhece sabe, porque, tipo assim, óculos, tipo assim, eu trazia muita coisa pra todo mundo, então todo mundo era abençoado através da minha vida. E era tipo assim, as pessoas falavam, Tamires, se você achar uma vassoura lá, traga que eu tô precisando. Tamires, a hélice do meu ventilador quebrou, se você achar uma lá, traga pra mim. Tipo assim, todo dia tinha zap, Tamires, não sei o quê. Então, assim, não era só eu que era abençoada, era toda a minha família que era abençoada através da minha vida. E eu achava muita coisa lá, gente. Deixa eu contar isso pra vocês rapidinho. Dinheiro, eu já achei dinheiro lá várias vezes. Ah, tem uma coisa que eu também era muito abençoada, porque além de todos os materiais que eu vendia, os materiais recicláveis, e essas coisas tipo bijuterias estragadas, tinha que ser folheado, né? Bijuteria não comprava não, os folheados, que tivesse corrente arrebentada, brinco que só tinha um, não tinha um par, só tinha um de cada, tipo assim. A gente também vendia, era R$100 o quilo, viu? Então é uma coisinha que dava dinheiro. Então, o que eu tava falando? Ah, achei muito dinheiro. Eu lembro que uma vez a gente tava puxando papelão e na hora que eu fui rasgar a caixa, tinha uma nota de R$100. Uma vez chegou uma vereadora lá com uma amiga, que a amiga tinha perdido uma aliança. Ela contou a história que ela tinha terminado de almoçar e pegou a aliança e pôs dentro de uma garrafinha e ficou balançando, assim, a aliança dentro da garrafinha e esqueceu na mesa. E, tipo, a filha dela pegou, não sabia, jogou no lixo e chegou lá no lixão. Aí ela foi perguntar se alguém achasse, devolveria, porque tinha um valor muito afetivo pra ela e tudo. E dias depois eu achei, justamente porque tava dentro da garrafa. E na hora que eu fui separar o bag, dias depois de ter catado, na hora de separar, a gente vai jogar as garrafinhas no outro bag e balançou. Era aliança, ela me deu R$100. Roupa, todas as roupas que eu achava lá, tipo, gente, sério, eu não tô exagerando. Muito mais de 50%, acho que 70% de todas as roupas
Era roupa boa, sem exagero. Claro que tinha muita gente que jogava roupa rasgada, mas a maioria era gente que a roupa não servia na criança, e, tipo, ao invés de não querer dar, jogava fora. Roupa, tipo, a pessoa engordou, não serve mais, ou, tipo, a pessoa já não gosta mais da roupa, enjoa, jogava fora, então, tipo, 70% das roupas eram assim. E esse foi o maior motivo, foi o principal motivo de eu sair de lá, e eu vou te contar por quê. E já vou te contar por quê. Mas, então, aí roupa a gente também vendia, quer dizer, eu vendia pro brechó, então, tipo assim, ó, essas blusinhas, servem em mim. Vestido, tipo assim, ficou grande. Eu mandava na costureira, ela arrumava, deixava o vestido perfeito. Tem muita roupa ali, ó, que eu ainda nem usei, de tanta roupa que eu tenho de lá. Achei muito dinheiro em bolso de calça, bolso de roupa. Ai, gente, sério, nossa, Deus me prosperou tanto lá, que eu não tenho do que reclamar, sabia? Eu já tenho uns meses que eu saí de lá e eu fico pensando, nossa, se eu tivesse lá, eu já tinha achado tanta coisa. Relógio pro meu pai tem tanto relógio de marca. Sério mesmo, juro a vocês. Perfume, uma vez eu achei um perfume na embalagem, não tava vencido. Na embalagem, eu não lembro se era Boticário ou era Natura, mas tava até com preço, R$129,90 no perfume. Eu acho que compraram e não gostaram. Mas era não sei se era Ilia, não lembro, uma coisinha assim. Mas era um perfume muito cheiroso. Mas eu acho que não gostaram e jogaram fora. Aí eu vendi esse perfume, acho que por R$100, R$80, não lembro. Era muita coisa, assim, que eu vendia. Tipo, nossa, era muita coisa, muita coisa.